Responde os nossos corações. Contentes com isso. Nós viemos ficar nós vamos prestar a Ti, Senhor. Quando estivermos no céu, Esse culto, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um aqui. Abençoa Guarulhos, abençoa São Paulo, abençoa o nosso Brasil. Toma nas tuas mãos, Senhor. Rédea, Senhor. Ela é tua, Senhor. Ela é do Senhor Jesus. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Quero chamar a equipe de louvor. E faça um trono de louvor ao Senhor nessa noite. Amém?
Glória a Deus. sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.
Amém. Você é a casa do Espírito Santo, amém? Pode se assentar. Nós temos aqui alguns avisos, né? As irmã Vani, irmã Janaína, está planejando um passeio num sítio para o ano que vem. Então, os irmãos que têm esse desejo, já vai dando o nome para as irmãs, para elas ver a quantidade de pessoas e também o local que a gente vai estar indo, né? Então, os irmãos já comecem aí a se preparar, porque será com o tempo para que a gente possa estar pagando aí esse passeio, amém, irmãos? Então, os irmãos já vão se preparando aí. Nós temos aqui os nossos pedidos de oração, né? Vamos orar pelo Raul, continuar orando por ele, pela irmã Vânia, pela Rose, pela Radassa, pela Cristiane, pela Thaís, pelo Carlos, tio da Bruna, e pela Roseli. Então, essas são as pessoas que a gente tem orado aí, e vamos continuar clamando, amém? E também o seu pedido, coloque diante do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos colocar diante do Senhor aí, e pedir para que Ele venha estar intervindo aí nos nossos pedidos, amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós colocamos, meu Deus, cada um desses aqui nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor é aquele que pode fazer alguma coisa, por isso que nós rogamos a Ti nessa noite, pedindo, Senhor, pela saúde dessas pessoas. Meu Deus, colocamos diante do Teu altar agora a vida do Raul, a vida, Senhor, da irmã Vânia, a vida, Senhor, da Rose, a vida da Radassa, a vida da Cristiane, a vida da Thaís, a vida do Carlos, a vida da Roseli e a vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Meu Deus, eu coloco e peço, Senhor, pela não só a saúde física dessas pessoas, mas também a saúde espiritual, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor pode curar fisicamente, mas se a pessoa não for curada da alma, não adianta nada, Senhor. Então, que o Senhor contemple esses corações, que o Senhor visite ele, e que nós rogamos que eles estejam sensíveis à voz do Teu Espírito, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Colocamos cada um nas Tuas mãos, Senhor. E colocamos, meu Deus, o pedido de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, que está colocando diante do Teu altar agora. E que o Senhor contemple, Senhor, se é porta de emprego, salvação de um ente querido, uma enfermidade. Colocamos tudo no Teu altar agora, Senhor. E que a Tua mão poderosa venha sobre os nossos irmãos aqui, venha sobre as nossas vidas, Senhor. E nós oramos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos adorar agora com os nossos dízimos e oferta. Quero chamar a equipe de louvor. Vamos estar louvando ao Senhor com os nossos dízimos. Não esquecendo que a maior oferta é você mesmo no altar do Senhor. Amém? Uma
todos os dias das nossas vidas na tua presença. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer mais um dia em tua presença, te agradecer pela vida, te agradecer, Senhor Jesus, porque tu é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de todos os meus irmãos que aqui estão. Coloco no teu altar de graça, dízimos e ofertas, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, Pai, a vida de cada um, meu Pai, que puderam ofertar, dizimar, e da mesma forma aqueles que não puderam, Senhor Jesus. Tu sabe de todas as coisas, Pai, e muito obrigada por tudo, meu Deus. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. As crianças. Papai do céu, muito obrigada pelo esse dia. Abençoe todos que estão aqui, Senhor. Todo mundo que está aqui, em nome de Jesus, quero te agradecer, amém. Em nome do Senhor Jesus, que agradecer a minha família, agradecer meu pai, minha mãe, todos que estão aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu te agradeço, amém. Papai do céu, muito obrigado pelo tudo que fez pela nossa vida, pelo tudo que fez pela minha família, pelo tudo que fez pelo meio dos outros, a família de todo mundo, a família de todo mundo mesmo. Até a sua família, abençoe todo mundo do céu e da terra. Abençoe todo mundo abençoe o que o Senhor fez em nome de Jesus, amém. Obrigado, Papai do céu, minha família inteira e todo mundo do planeta Terra inteiro. Fique bem, Deus. Tudo que é de bom, Deus. Todo mundo que está doente, Deus abençoa ele. Todo mundo que não está doente, abençoa, Deus. Abençoa todo mundo do planeta. Sua família e a família de todo mundo que está aqui. Até minha família. Amém. Deixa todo mundo unido, a gente vai orar mais uma vez para descer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toma esses pequeninos diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, dá sabedoria para eles nessa linha, que tudo que for falado venha ficar nos seus coraçãozinhos, Pai, e dá também carinho, amor, plastia, que ela continue, Senhor, com esses cuidados com esses pequeninos para ensinar a tua palavra, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. Segundo Crônicas, capítulo 26. Amém. Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Segundo Crônicas 26. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor
de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Verso 7. Depois Deus os ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias, e sua fama estendeu até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale, no canto do muro. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefilá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas, nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes da família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 370.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Verso 14. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Verso 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele, e eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra, seu filho Jotão foi o seu sucessor. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a tua palavra, pedimos graça e misericórdia sobre as nossas vidas, pedimos que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Uzias, ele, filho, do rei Amazias, um rei de Judá, o reino do Israel tinha sido dividido, quando Salomão morreu,
Então, o filho de Salomão assumiu e ele não foi um rei bom. Então, foi dividido o reino de Israel. 10 tribos foi para o reino do norte e 2 tribos ficaram em Judá, em Jerusalém, onde tinha o templo. Os reis do reino do norte, Jeroboão, Acabe, todas essas peças raras, era desse reinado que foi dividido. Nenhum rei de Israel prestava. Você vai ver a história. Israel, quando a Bíblia chama Israel aqui, quando divide, é o reino do norte, o reino que foi dividido e foi dado ao servo de Salomão. O reino do sul, Jerusalém, Judá, né, ficaram a tribo de Judá ficou ali estabelecida. Então ele é um reino que os reis eram bons. Né? Você vai ver a história do reino de Judá. Eles eram reis que temiam ao Senhor. E a gente vê o rei Amazias morre e Uzias, o seu filho, com 16 anos, assume o reinado. Olha que responsabilidade, né? Hoje a gente não passa muita mãozinha na cabeça dos nossos filhos e netos, né? Já a pessoa com 16 anos assumiu um reino, né? Assumir um reinado, e ele assume, né? Começa a reinar ainda muito jovem. Ele organizou um forte e poderoso exército, e durante o seu reinado de 52 anos, é um reinado muito longo, é um dos reis que mais reinou em Israel. Sabe quantos anos reinou a rainha Elizabeth? Quem sabe? Não, a idade dela foi 96 anos, que ela morreu. Mas da história, assim, o pessoal fala que é um dos reinados mais longos que existe. Né? Ela reinou 70 anos. Porque mesmo a rainha Elizabeth, que reinou 70 anos, ela começou a reinar com 25 anos de idade. Mais velha do que Uzias. Olha a responsabilidade desse jovem, de 16 anos. Né? 16 anos. E ele assume esse reinado. Né? Ele é um reinado que cresce, prospera muito, contudo, o orgulho entrou no seu coração, como a gente leu aí, e foi o motivo, né, da sua queda, foi o motivo da sua ruína, foi o motivo da sua desgraça. Todavia, o texto ele nos diz algumas lições que nós vamos aprender aqui com Uzias, né? Algumas lições que ele nos dá aqui. E a primeira lição que a gente aprende aqui com Uzias está aí no versículo 5, diz assim: e buscou de Deus durante a vida de Zacarias, né? Buscou de Deus durante a vida de Zacarias, que era o profeta, que o instruiu no temor de Deus, enquanto buscou o Senhor, Deus o prosperou. Vamos falar essa palavrinha? Enquanto buscou o Senhor, Deus prosperou a sua vida. Então, a primeira lição que a gente aprende com esse jovem aí é que ele, enquanto ele buscou o Senhor, ele foi próspero. Né? A primeira coisa que ele consegue aí é porque ele ouviu os conselhos do profeta, né? Ele foi ali instruído, né? Pelo profeta Zacarias no temor do Senhor. Então, a primeira coisa, se você quiser ser próspero, meu querido, é você ouvir a palavra de Deus. É você ouvir a instrução do seu líder espiritual. Né? Ele mesmo jovem, com 16 anos, ele se apegou à palavra de Deus. Né? Ele se apega, ele vai buscar a palavra de Deus, ele vai ouvir o que o profeta tinha para ele, e ele vai crescendo ali no temor do Senhor. E ele reconstrói, né, e reconquista cidades que nem o pai dele tinha conseguido. Ele reconstrói, ele consegue, né, no versículo 2 aí a gente vê que ele foi ele que reconstruiu e reconquistou e construiu a cidade de Elate para Judá. Quer dizer, foi uma cidade que foi tomada e ele foi lá e pega de volta, ele reconstrói, ele reconquista. Então, enquanto você estiver buscando ao Senhor, você vai reconquistar as coisas perdidas, amém?
Você vai reconstruir coisas novas na sua vida. Mas enquanto, né? Enquanto essa palavrinha aí, ela é uma, quem é estudioso aí de português, né? Gabriel, que é bom de português, é uma oração subordinada. Quem lembra disso, né? Meu Deus, né? Quando a gente estudava português, né? Oração subordinada, predicado, né? Metonímia, né? Presopopeia, olha, meu Deus do céu, né? Ênclise, próclise e mesóclise. Quem lembra disso aí? Meu Deus, né? Essas aulas de português aí. Uma oração subordinada, ela dá uma ideia de tempo, né? Durante o tempo em que. Então, quando o texto aqui diz assim, que enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto, essa oração subordinada, ela dá uma ideia de tempo. Durante o tempo que, sempre que, quando, né? Então, durante o tempo que você buscar ao Senhor, ou quando você buscar o Senhor, você vai prosperar, amém? Essa é uma lição poderosa, né? Que a gente aprende com Uzias aqui. Ele buscou o Senhor, né? Ele foi instruído pelo profeta, ele ouvia a voz de Deus através do pastor, né? Ouvia a voz de Deus através do líder espiritual, ele obedecia no temor do Senhor, ele ouvia, né? Ali ele já não tinha mais o pai dele, tinha a mãe, né? E muitas vezes nós somos terríveis, né? Filhos, misericórdia, né? Obedeça a sua mãe. Por incrível que pareça, né? O vídeo que mais tem visualização lá no meu canal é Joquebed. Quase 4.000 visualizações. E a gente fala justamente sobre isso, né? O filho a obedecer a mãe, né? Obedecer aos seus pais. Como ele não tinha um pai, né? Aquele profeta ali, aquele homem de Deus, foi como um pai para ele, instruindo ele, né? E ele ouviu. Se você ouvir seu pai e sua mãe, meu querido, você vai ser próspero, amém ou não? Porque é seu pai e sua mãe quer seu bem. As pessoas que mais querem os nossos bens, quem é? Nosso bem. Nossos pais. Né? Quando ele dá um conselho, quando ela dá um conselho, é para o seu bem. Mas a gente, quando tem 13, 14, 15, 18 anos, a gente acha que já é o dono da nossa vida. E muitas vezes a gente nem trabalha ainda. Não é verdade? Eu também já fui adolescente, aborrecente. E muitas vezes, quando minha mãe pegava no meu pé, eu ficava bravo, ia lá para um quarto. Era um bequinho que tinha lá, e eu ficava lá bravo, eu vou embora de casa. Aí quando o sangue esfriava, eu falei, vou para onde? Com 13, 14 anos. Eu não tenho nem trabalho, meu. Eu vou para onde? Aí depois o sangue esfriava e ia lá para junto dela lá, mãe, me perdoa. Ai, menino, eita. Mas, graças a Deus, é que eu não fui embora de casa, né? Graças a Deus. E a gente aprende aqui com Uzias. Ele buscou o Senhor, ele ouviu o profeta. E quando você busca o Senhor, as coisas que você perdeu vai sendo reconstruída, querido. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Né? Aquilo que o diabo roubou, aquele louvor que a gente canta aqui, né? Vai ser reconstruído. Amém ou não? Basta você buscar ao Senhor. Enquanto você buscar ao Senhor. Né? Sempre que você buscar ao Senhor, né? Vai ser reconstruído, né? Foi um governo longo, 52 anos governando Israel, né? Ele seguiu o profeta, né? Seguiu os conselhos, siga os conselhos do seu pastor, do seu líder espiritual, siga o conselho dos seus pais, né? Instruído no temor do Senhor, né? Fala aí mesmo, né? Instruído no temor de Deus. A gente não tem temor a Deus não, irmão. A gente não tem mais temor a Deus. E o maior exemplo é quando a gente não teme os nossos pais, sabia disso? Se você não vai temer seu pai e sua mãe, vai temer a Deus. Você nem está aí para Deus. Deus, nem sei se ele existe. Mas como disse um amigo meu para um ateu, né? Pedro, só não morre. Aí, você está me desejando mal? Não, você tem tanta consciência que Deus não existe, então só não morra. Porque eu tenho certeza que Deus existe. E se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou ir. E você tem tanta certeza que Deus existe? Então só não morra, falou para ele. Né?
Melhor acreditar em Deus, na dúvida, hein? Melhor você entregar sua vida para Jesus. Venceu os seus inimigos, irmãos. Né? No versículo 6 aí fala que ele saiu à guerra contra os filisteus e derrotou os muros, derrubou os muros de Gate, de Jabiné, de Asdod, depois reconstruiu cidades próximas a Asdod. Toda essa região era dos filisteus. Deus usou muitas vezes o filisteu para punir Israel. Agora usa esse rei chamado Uzias para punir aquela nação que feriu tanto Israel. Então você vai vencer as suas guerras se você buscar ao Senhor, amém? As guerras de hoje, as maiores guerras que nós travamos hoje são espirituais. Os grandes exércitos que travamos batalhas hoje é no campo espiritual. E se nós não estivermos buscando ao Senhor, seremos derrotados. Né? Muitas das derrotas que a gente sofre hoje, irmãos, é por falta de buscar ao Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Não, tem bastante aqui, obrigado. Então, sem sombra de dúvida, né, as derrotas que nós sofremos hoje, nas guerras que nós enfrentamos, a maioria, muitas vezes, nós não estamos buscando o Senhor como devíamos. Amém ou não? E é verdade isso. Nós vamos vencer os nossos inimigos. Qual o inimigo que tem te assolado? Busque o Senhor. O texto diz aqui, enquanto o rei Uzias buscou o Senhor, ele foi próspero. Busque o Senhor. Construiu no deserto, fala aí no versículo 10. Ele construiu no deserto, também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas. Então, se você estiver buscando ao Senhor, você vai construir onde não dá para construir nada. Onde não tem nada, aonde você colocar seus pés vai ser abençoado, irmãos. Porque você está buscando ao Senhor. Né? Pessoas, né? Você vai cavar cisternas. Pessoas vai matar a sede através da sua vida. Porque você tem algo para dar. Você só dá o que tem. E as pessoas vão se sentir sedentas quando elas olharem para você. E ela vai querer beber. Né? O que é que essa pessoa tem? Mas as pessoas olham para a gente muitas vezes e não sentem sede de Deus, não sentem sede de Jesus. Pelo contrário, né, vai dizer para a gente, olha, busca uma igreja evangélica mais perto da sua casa, mas eu já sou crente. Você é crente? Misericórdia. Para ser crente igual a você, é melhor estar no mundo. A gente não honra a cruz de Cristo. Irmão. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por causa de mim e de você. Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado. Ele não tinha nenhum pecado. Era o meu pecado, era o seu pecado. Né? Foi o meu pecado que levou Jesus para a cruz. Foi o meu pecado. Por amor de você, ele veio ao mundo para morrer por causa de mim e de você. Não tinha mais jeito para a humanidade. Nós precisamos honrar a cruz de Cristo, hein? As pessoas brigam mais por causa de homens do que por causa de Jesus. Né? Ontem mesmo, antes de ontem, eu vi o pessoal indo para o jogo do São Paulo, lá na Argentina, né? Mulheres, crianças, dias dentro do ônibus. E eu falei, já pensou se essas pessoas iriam se fosse para ir para missões, ou para ir para qualquer lugar, falar de Jesus, iriam com ele, e uma euforia, né? Uma euforia, uma vibração para ir lá para o fim do mundo, ainda para ver o São Paulo perder, né? Eu sou São Paulino, mas, sinceramente, se ganhou, tudo bem, se não ganhou, mas a gente fica assim olhando, né, o amor dessas pessoas pelo clube de futebol. Né, a gente deveria aprender com eles, né, porque eles vibram mesmo. Né, a gente deveria vibrar por Jesus. Né, a gente deveria vestir a camisa JC, né, com todo o amor. Se tiver que ir lá para a Argentina para torcer para um time de futebol,
A gente não vai no bairro para evangelizar, né, irmão Emanuel? Misericórdia. Meu Deus. Enquanto, diga aí, enquanto buscou o Senhor, Azaria foi próspero. Enquanto você buscar o Senhor, Deus vai estar te abençoando. Busque o Senhor. E você tem buscado o Senhor, querido? Você tem buscado o Senhor? Ele prosperou, teve exército, teve tudo que enquanto ele buscou o Senhor. Enquanto ele estava buscando o Senhor, ele estava prosperando. E muitas vezes é assim com a gente. Né? Enquanto a gente está na pegada, enquanto a gente está na oração, enquanto a gente está buscando a Deus, você tem experiências tremendas com Deus. Né? Mas as experiências do passado não justifica hoje. Nós temos que estar buscando constantemente o Senhor. Eu vi um outro dia um certo pastor aí da mídia, que hoje está totalmente na mão de Satanás, ele dizendo, eu orava, quando eu ia lá na Paraíba, nos evangelismos, eu orei, a pessoa tinha uma ferida braba lá no pé, eu orei, a pessoa ficou curada. Mas hoje a pessoa não serve a Deus. Hoje é um câncer no meio cristão, esse que se diz pastor. A segunda coisa que a gente aprende aqui com o rei Uzias, está aí no versículo 16. Versículo 16 em diante. Olha o que diz o versículo 16 aí. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Entretanto, né? Outra é um advérbio. A gente está tendo uma aula de português hoje aqui. Né? Um advérbio. E ele dá um sentido de tempo. Né? Entretanto, quer dizer, eu parei, eu dei uma pausa. Uma pausa em quê? Enquanto estava buscando ao Senhor, entretanto, parei. Parei agora, deu um stop. Agora eu parei de buscar o Senhor. Ele começa a buscar o Senhor, ele é próspero. Entretanto, né, depois que deixou de buscar ao Senhor, quando ele deixou o orgulho entrar no coração dele, quando ele deixou o orgulho entrar na sua vida, Provérbio 16 fala que a soberba, ela precede a ruína. Quando a pessoa começa a se engrandecer, quando a pessoa começa a achar, né, que ela é melhor do que os outros, a pior coisa é isso, irmão. E tem um ditado popular que diz aí, né? Você só vai conhecer o homem ou a mulher, né? Quando você dá o poder a ele. As pessoas humilde e tal, quando ela... Na empresa é assim, né? A pessoa é boazinha e tal, seu amigo, ombro a ombro. Quando ele passa um cargo maior do que você, meu Deus, né? Eu lembro dos meus irmãos, né? E eu servi o exército também, né? Eles eram militares, ele dizia assim, o cara é soldado igual você. Quando ele ganha 2 lagartixas, quer dizer, ele passa a ser cabo, meu irmão dizia, o cara já muda, já não quer, não é mais seu amigo. Você passa por ele e fala, né? Oi, Ivo. Aí ele já fala, Ivo, volta aqui, soldado. Era seu amigo do peito lá. Ivo, cabo Ivo. Você dormiu comigo? Continência. O cara era seu melhor amigo. Aí meu irmão dizia, deu 2 lagartixas pro cara, o cara muda. Passou a ser cabo, que é um soldado melhorado. Então você só sabe o homem quando dá o poder para ele. Uzias, enquanto ele estava buscando ao Senhor, mas quando ele deu essa pausa, né, quando ele deixou o orgulho, né, ele olhou e falou, nossa, eu sou o cara. Né, eu conquistei cidades, eu tenho um exército poderoso. Eu sou o cara. Né, deixou o orgulho entrar no coração dele. Ele falou, Deus não vai se preocupar, Deus se agrada de mim. Deus, eu sou tão abençoado por Deus, Deus gosta tanto de mim que eu vou queimar incenso. A gente analisando esse texto, né, como a gente analisa o de Saul lá, né, que vai e sacrifica. Você está fazendo incenso simbolizava o quê? Chegar cheiro suave, né, as orações do povo de Deus chegar
até o altar do Senhor. Quando a gente vê lá, né, que quando os sacerdotes estão trazendo a arca, né, que Davi foi buscar, e cai, né, a carroça lá, quebra uma roda e vai cair, e eles colocam as mãos lá, e eles morrem na hora, a gente não fica fala, puxa, né, a gente até julga Deus, né, fala, Senhor, a pessoa estava trazendo a tua arca, a roda quebrou e ele foi pegar a arca lá, eles morrem, Davi mesmo fica super entristecido com aquilo. Eles estavam fazendo a coisa certa, não estava, amém ou não? Estavam trazendo a arca para Jerusalém, mas fazendo de modo errado. A arca não era para vir em carroça, né? A ordem não é para vir com os levitas, uma vara de um lado, uma vara do outro, e eles dão tantos passos, parar e sacrificar e vinha. A mesma coisa aqui, ele estava fazendo a coisa certa, que seria prestar, né, uma homenagem a Deus, dar incenso a Deus, mas de forma errada, porque ele estava fazendo uma coisa que não era dele. Né? E ele conhecia a lei. Uzias foi instruído no temor do Senhor, amém? Uzias era crente. Uzias veio para a escola bíblica dominical. Uzias foi batizado pelo pastor Ivo. Mas Uzias agiu como um não crente. Ele sabia a lei de Deus. E mesmo assim o orgulho entrou no coração dele. E quando o orgulho entra, irmãos, a gente já não ouve mais o profeta, a gente já não ouve conselho de ninguém, agora sou eu que vou lá e vou queimar incenso. Mas a gente precisa, nos dias atuais, pessoas, né, como esse profeta, como esse sumo sacerdote aqui, né? Ele deixou a infidelidade entrar no coração dele, foi fazer o que não era atribuição do rei, queimar incenso a Deus, né? Exalar odores, exalar fragrância para Deus. Só que quando ele deixou e quando a gente deixa o orgulho entrar no nosso coração, não sai mais um aroma suave para Deus. Né? Não chegou diante do Senhor. Né? Chegou um mau cheiro. O orgulho causa mau cheiro. Né? Quando a gente está na soberba, achando que você pode causar para os seus amigos, suas amiguinhas. Para Deus não. Deus fala que ele exalta o humilde, ele abate os orgulhosos. Então não adianta, não adianta. Né? Os valores de Deus são diferentes dos nossos valores, irmãos. Né? A gente contabiliza de uma forma, Deus contabiliza de outra. Né? Deus não está nem aí, a gente, né, quem está assistindo a série aí, Reis, né? Vai lá os irmãos de Davi, gigantão, mas Deus escolhe aquele que é o menorzinho. Né? Deus escolhe sempre aqueles que é humilde, né? Falou bem o Felipe lá na apresentação dele, lá na aula. Felipe falou de Davi. Olha ele ali, assustou ele. Ele falou no final da apresentação dele de Davi. Eu falei, o que é que você tirou de lição, Felipe? Ele falou que Deus escolhe aqueles que são os mais fracos, né? Aqueles que são os mais humildes. Eu falei, então, matou a aula já. Vamos embora, vamos subir, que já terminou a aula. Foi muito boa a apresentação dele, do Mike. Deus escolhe diferente da gente, não adianta. Né? Então, Uzias, enquanto ele buscou o Senhor, foi próspero. Entretanto, parou de buscar o Senhor. Aí vem a ruína, o orgulho entra, né? Deixou a infidelidade, foi fazer uma coisa que não é dele. Né? Eu já falei outros dias aqui, né? Cada um macaco no seu galho. Né? Não queira tomar lugar do pastor, nem do professor, nem ninguém. Deus tem um lugar para cada um de nós, amém, irmão? Você já viu uma estrela batendo na outra? Nunca vi, né? E elas brilham, todas elas têm brilho, amém? Todas elas têm, o sol é de quinta grandeza, ele brilha mais. Mas a outra que não é de quinta grandeza também brilha. Cada uma tem o seu brilho. E nenhuma bate na outra. No reino dos céus é assim. Mas a gente vê muitas vezes nas igrejas, irmãos brigando por cargo, né? Pastor Atílio tinha uma frase, ele falava assim, né, que cuidado, né? Não seja um crente carregado, cheio de cargo. Né? Faça aquilo que Deus mandar você fazer. Não brigue por cargo. Aquilo que Deus mandou você fazer, vai fazer. Né? Se é varrer, se é limpar, não importa. Né? Deus está vendo a intenção do coração.
Uzias não era, Uzias era para reinar, para liderar a nação. O sacerdote era que era para queimar incenso. Ah, mas Deus não vai se preocupar. Ah, irmãos, a gente hoje tem visto um evangelho diferente da Bíblia. Né? A gente, mas o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Não é. Não é. Fala aqui no texto que Deus se irou contra Uzias. Mas lá em Romanos fala que a ira de Deus virá sobre todo aquele que comete impiedade, injustiça. A ira de Deus está lá em Romanos capítulo 1, mas ninguém cita, né? Ah, vocês só pregam aqui. Não, o Novo Testamento está dizendo. Jesus se irou muitas vezes. Né? Paulo se irou, né, contra um cara que estava atrapalhando a pregação dele lá. Né? Ele falou, fica cego. O cara ficou cego na hora. Deus também se ira quando a gente comete coisas erradas. Eu falo sempre aqui, né? Que a gente hoje em dia tem pregado, muitos aí, um Deus bobão. Deus continua sendo Deus. Né? Como se fosse um pai bobão. Não é. Deus é justo. Né? E ele é duro com Uzias. Né? Você vai lendo essa história e fala, puxa, o cara reinou durante 52 anos. O cara foi uma bênção, né? Enquanto buscou o Senhor. Entretanto, parou de buscar. Deus é justo. Não importa como você começou a carreira cristã. Né? O que importa é o seu final. Você pode ter... a gente vê aí, Jim Swaggart, né? E outros grandes, né? Pastores. Jim Swaggart enchia estádios, ganhou tantas almas, mas no final da vida caiu, né, em adultério. Caio Fábio, né? Se falava mais em Caio Fábio do que em Jesus Cristo. E outros que já passou na história. Saul, outros e outros. Então não importa o que você é perseverar. Né? Eu falo que vida cristã não é corrida de 100 metros, é maratona. A preparação para a maratona é diferente de corrida de 100 metros. O cara começa, né? Aceitou Jesus, aí o maratonista passa por ele. Vamos embora. Cansado. Não, vamos embora. Devagar e sempre, né? Então não é como você começou, mas é como você vai terminar. Por isso que Paulo fala lá, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É até o fim. É até o fim. Não dá dó de Uzias, irmão. Você vê essa história, meu Deus, 52 anos de um reinado. Mas chega no finzinho, ele já estava quase chegando, cruzando a linha de chegada, já ia ganhar a medalha. Aí ele vai, desobedece ao Senhor, ele deixa o orgulho entrar no coração dele, é infiel, vai fazer o que não deve, e aí vem sobre ele uma terrível, né? Terrível punição. Você tem exalado o que para Deus, né? A desobediência produz mau cheiro, irmãos, e provoca a ira de Deus. Pessoas como esse sumo sacerdote Azarias aqui, enfrentou o rei Uzias. Precisamos de homens assim hoje, que aponta o erro dos reis. A gente está vivendo um período político aí. E esses políticos, esses grandes, eles têm pessoas do lado dele. Será que eles apontam o erro deles? Dizem que Billy Graham, ele aconselhou mais de 5 presidentes americanos. Eu creio que ele, na hora de apontar, tinha que apontar. Já pensou você apontar um erro de um presidente? Tem que ser cabra macho, né, como diz lá no Nordeste. E esse sacerdote aqui, os 80, ela foi cabra macho. Principalmente naquela época. O texto diz aqui que ele se irou quando foi repreendido, aí o versículo 19. Irou-se e indignou-se contra o sacerdote. Ele iria matar aquele sacerdote. Saul mata os sacerdotes que esconderam Davi, né? Quando ele manda o soldado matar, o pessoal não vai. Ele pega a lança e vai matando os sacerdotes. Eles matam e ele enfrentou ali. Está errado. Da pessoa a gente dizer isso para um rei? Essa semana eu falei para o meu chefe lá, de forma diferente, mas dentro da palavra de Deus. Né?
Falei, não, você não pode deixar de buscar Jesus porque pessoas te decepcionaram. E a gente tem que falar. Ele vai ficar, né? Lógico, com amor. Mas aqui falar para um rei poderia ser morto. Né? E ele só não foi morto porque é o que acontece aí. Versículo 19, né? Irou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso do templo, o Senhor feriu de lepra em sua testa. Se ele não é ferido ali, ele ia matar aqueles homens. Né? Na hora Deus agiu. Na hora ficou leproso. Na hora veio a lepra nele. Né? As consequências do afastamento de Deus, querido. Lepra, símbolo do pecado. Todas as pessoas que eu conheço, né, da minha carreira cristã, que se afastaram de Deus, lepra na testa. Pecado vem. Eu sempre cito o caso de um rapaz lá, que era lá da PIB de Guaianazes, né? Dizia, minha bênção está lá fora, minha bênção está lá fora. Quando ele saiu, 3 meses depois, voltou com uma cirurgia, né, toda ainda ruim, depois voltou de novo para a rua, encontrei ele de mendigo, depois eu acho que ele morreu. Teve outro que estava na igreja, depois se afastou, ele ia na casa do pastor Edson lá, o Edson falou, ele está dormindo num cemitério. Olha o estado como estava na igreja, né, enquanto estava buscando ao Senhor, estava abençoado, mas entretanto, deu uma pausa para Deus, estava dormindo no cemitério, parecia aquele endemoniado gadareno. Às vezes a gente encontrava ele na rua perturbado, lepra, as consequências do afastamento de Deus, exclusão, expulsão do templo, né? Ele foi leproso, não podia mais estar na presença de Deus. Perda do reino antes do tempo, ainda tinha mais tempo para Uzias, amém? Ele foi antes do tempo. Lembra que é o texto lá que a gente vai ler agora da ceia, né? Que a gente para ali, né, no versículo 23, né, 25, mas continua assim, aqueles que comem e bebem indignamente, eles são recolhidos de repente, são recolhidos antes do tempo. Muitos são recolhidos antes do tempo. Deus tem muitos anos para muitos aí de nós, mas muitos são recolhidos antes do tempo. Por causa de quê? Desobediência, por causa do pecado. Quantos jovens morrem aí? Enche a cara, droga tudo, pega o carro, pega a moto, antes do tempo. Porque está o quê? Enquanto estava, né? Mas, entretanto, deu uma pausa para Deus. Espera aí, Deus, deixa eu curtir a vida, né? Perda do reino antes do tempo. Perda da família. Foi morar separado. Né? Quantos aí que deixaram a presença de Deus e perdeu a família? Está longe. Né? Separado da esposa, dos filhos. É outro que vai cuidar dos filhos e da mulher dele. Né? Ou vice-versa, né? Porque tem mulher também que é louca. Né? Conheço uns aí que chegou no marido e falou que não queria mais ele e foi embora. Pode ser a mesma coisa. Mas outro vai desfrutar daquilo que era dele. Né? Perda da fama. Olha o versículo 23 aí. Como diz assim, né? O final. Diz assim, Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. Acabou a fama do Uzias. Um rei poderoso, um rei que conquistou tudo. Olha a última palavra do texto da vida do cara aqui. E o povo dizia, ele tem lepra. Chamado de leproso. A fama, o orgulho daquele homem pomposo, né? Como Naamã, né? Quando tirou ali as vestes, lepra, né? Uzias, pomposo, eu sou o cara, né? Agora o povo diz para ele assim, tua fama acabou, você é um leproso. Olha que final terrível. Enquanto buscou ao Senhor era próximo. Enquanto nós estivermos buscando ao Senhor, Deus tem uma aliança conosco, irmãos. Olha a aliança agora aqui, a aliança no sangue de Jesus. Né? Essa é a aliança que nós temos com o Senhor. E ele diz, enquanto nós estivermos buscando, Deuteronômio 28 lá fala, né? Olha, se vocês quiserem ser abençoados, é assim, assim, assado. Mas se vocês não fizerem isso, a maldição vai vir sobre vocês. Então tem uma aliança com o povo de Deus.
né? Enquanto nós estivermos buscando ao Senhor, enquanto nós estivermos na pegada buscando ao Senhor, nós seremos prósperos. Mas, entretanto, quando eu dou uma parada, quando eu não quero mais saber de Deus, vai vir a ira do Senhor sobre mim. Né? Porque vai entrar outra. Se eu estou longe da Bíblia, eu estou perto do pecado. Se eu estou longe de Deus, eu estou perto do diabo. Se eu não estou buscando Deus, eu estou buscando outras coisas. Porque o buraco que o homem tem dentro dele é insaciável. É do tamanho de Deus. Se Deus não estiver lá, eu vou buscar em outras coisas. É na bebida, é na droga, é na prostituição. Mas é insaciável. Porque o buraco que tem no nosso coração é do tamanho de Deus. Encaixa direitinho, Jesus. Amém, irmãos? A escolha é sua. Você pode escolher enquanto, ou você pode escolher entretanto. Né? O que você escolhe hoje? Enquanto buscou o Senhor, ele fez prosperar. Entretanto, quando deixou de buscar o Senhor, veio a destruição e a perda. Então, busca o Senhor hoje, né? Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus diz assim: e eu deixarei ser achado por vós. Olha que coisa tremenda. Deus, ele está doido para que a gente busque ele. Ele não vê a hora da gente começar a buscar ele, orar, ler mais a Bíblia, vir para a igreja, buscar mais ele. Ele fala: eu quero me deixar ser... Quando a gente brinca de esconde-esconde, a outra pessoa não se esconde. Deus não. Quando você começar a procurar ele, ele fala: olha eu aqui. Me achou. Achou, né? Uma criança, a gente não fala assim? Achou. E Isaías 55:6 fala assim: buscai o Senhor enquanto ele está perto. Invocai enquanto ele está pertinho de nós. Ele está perto da gente. Já pensou a gente fugindo de Deus, ele pertinho da gente, né? Doido para ser achado por nós. E você fugindo dele, ele atrás. Fugindo ele atrás. Ele fala: me busque enquanto você pode me achar. Me invoque enquanto eu estou perto. Que vai chegar uma hora que as trombetas vão soar. Amém? Está pertinho, né? Os anjos já estão assim, ó. Estão só esperando a ordem do Senhor. Toca, Senhor. Param, param, a igreja. Aí vai ser choro e lamento. Enquanto buscou o Senhor, Uzias foi próspero. Busque o Senhor hoje, irmãos. Amém? Hoje é dia de ceia, né? É dia da gente, não importa. Pastor, eu pequei, eu fiz isso. Amém, amém. Se arrependa dos seus pecados. E hoje, busque o Senhor. Porque Ele tem muito para dar para você, né? Busque o Senhor que a prosperidade virá. Não essa prosperidade que o pessoal prega aí, né? É que essa daí não é interessante você ter as coisas, sim, mas essa não é a prioridade. A prioridade é prosperar na família, prosperar espiritualmente. Essa que Deus quer dar para você. Amém? Equipe de louvor, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Você que é batizado, membro de uma igreja, está na comunhão com Deus, com a sua igreja, então você deve participar. Amém? Você fica de pé aí onde você está.
chagas pureza para o mais torpe pecador. Busque mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Todos pegaram o cálice e o pão? Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, em favor do corpo do Senhor, que foi entregue por nós, por causa dos nossos pecados. Vamos orar com o irmão Nelson. Oramos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mesmo não sendo merecedores, Senhor, o Senhor nos concede esse momento maravilhoso, Pai. O Senhor nos perdoe, o Senhor nos fortaleça, que nós possamos, ó Pai, seguir a maratona, Pai, que é chegar na reta final, Senhor, sempre, Senhor, fazendo a Tua vontade, e também que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, celebrar esse dia até a Tua volta. Em nome santo de Jesus, eu oro agradecida. Amém. Em memória do corpo do nosso Senhor que foi dilacerado na cruz pelos nossos pecados, comamos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar com o irmão Juarez, o sangue do nosso Senhor derramado na cruz. Obrigado,
Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado, Pai, de cada um de nós, Pai. Obrigado por mais um dia, por mais um domingo, por mais uma ceia, Senhor Deus, por mais uma celebração, Pai. Aqui nós estamos, Senhor Deus, para sempre lembrar desse memorial, Senhor Deus, que é tão gratificante a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor foi bom, Senhor Deus, com cada um que nos resgatou, Senhor Deus, nos purificou, nos tirou das trevas, Senhor Deus, e nos colocou no reino da luz, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor foi bom, Pai, e é bom todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu te oro e agradeço. Amém. Em memória do sangue do nosso Senhor que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, tomemos o cálice. O irmão Flores vai estar recolhendo e a gente vai estar orando, né? Finalizando aqui, em nome de Jesus. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu grande sacrifício ali na cruz. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Aquele que se doou na cruz pelos nossos pecados, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor nos ajude a cada dia a buscar o Senhor, buscar a Tua face, buscar Te servir melhor, buscar fazer a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós aprendemos, ó Pai, com Uzias, sim, o início da sua caminhada cristã, mas tirarmos lição do final da sua caminhada cristã, Senhor. Que nós tiremos de nós, Senhor, que toda soberba, todo orgulho, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor venha nos impulsionar a cada dia a Te buscar mais e mais. Enquanto nós podemos achar, enquanto o Senhor está perto, Senhor, que vai chegar o tempo e o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Pai, que o teu amor grandioso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer, aqui no Jardim Munira, mas também com toda igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Você pode fazer sua oração e o culto está encerrado.